A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Edmar Júnior, estou aqui para mais um vídeo neste canal. A partir de agora, este canal deixará de ser canal Top Mais e passará a ser canal Jesus está voltando. A partir de hoje, este canal será destinado a pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que estiverem ao alcance deste canal. Se você é inscrito neste canal e não quer receber esse tipo de assunto, eu peço para que você, por gentileza, desinscreva deste canal. Não vou ficar triste, pessoal, esse é um direito seu. Se você não quer ouvir o que eu tenho para dizer neste canal, você pode aí desinscrever, desative o sininho e deixe de me seguir. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você que chegou pela primeira vez que se inscreva. Você que já está no canal, mantenha-se inscrito. Ative também o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você receba em primeira mão. Os vídeos que eu colocarei aqui neste canal serão a respeito de experiências pessoais, experiências que engrandecem o nome de Jesus. Serão também a respeito de sonhos que eu tive, que eu creio que foi da parte de Deus. Vocês vão compreender em cada sonho se aquilo realmente foi da parte de Deus ou se de repente foi um sonho de minha mente, porque existem esses tipos de sonhos também. E também trarei aqui através de vídeos, se Deus me permitir, algumas revelações audíveis e visuais que o Senhor me deu em toda a minha trajetória e tem me dado nos últimos dias, nesses últimos dias que está pronto para acontecer o evento mais fundamental aí da pregação do Evangelho, que é o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o encontro entre o noivo e a noiva. Se você já está gostando do vídeo, eu peço para que deixe o seu like, porque assim você faz com que esse vídeo vá para outras pessoas. O YouTube ele faz uma recomendação a partir do seu like. Neste primeiro vídeo eu vou contar uma experiência que tive, um livramento que o Senhor me concedeu. Como vocês leram na capa do vídeo, Deus ouviu a oração do meu pai e da minha mãe. Vamos lá, vamos aos detalhes. Um certo dia, a minha esposa estava para viajar para uma cidade vizinha à minha cidade. Porém, para que ela chegasse até o local da partida, precisávamos ir de carro até aquele local para que ela de lá pegasse uma van com a equipe que iria com ela até o seu destino final ali. Porém, antes de sairmos de casa, eu fui ao banheiro e quando eu olhei ao espelho, o Espírito Santo falou assim comigo: vai acontecer acidente com sua esposa. E eu, na hora, não compreendendo muito a voz do Espírito Santo, se vocês quiserem saber um pouquinho a respeito de como o Espírito Santo fala, vocês podem ler a respeito de Samuel, do profeta Samuel, quando ele era novo. O Senhor falou com ele e ele não compreendeu de início. Assim aconteceu comigo. Eu estava ali, o Espírito Santo falou: vai acontecer acidente com sua esposa. E eu não compreendi bem, eu achei que era coisa da minha mente. Eu falei assim: Senhor, tira isso da minha mente, Senhor. Não permita que aconteça acidente com minha esposa. E eu pedia para o Senhor tirar aquilo da minha mente e repetia aquela frase: vai acontecer acidente com sua esposa. Eu falava assim: com sua esposa. Se fosse eu pensando, eu pensaria assim: vai acontecer acidente com minha esposa. Mas não, irmãos. Era o Espírito Santo que estava me alertando de um evento que haveria de acontecer caso o Senhor não intervisse. Porque o Senhor interviu no meio do caminho. E é esse meio do caminho que eu quero contar para vocês neste vídeo. Eu não lembro bem, meus irmãos, se eu falei com a minha esposa a respeito do que estava processando em minha mente. Mas de acordo com o meu jeito de ser, eu creio que eu alertei a ela sobre o evento. Entramos no carro e fomos até o centro de nossa cidade para poder, a partir de uma universidade, ela partir para o destino final ali, onde ela iria fazer um trabalho.
Ao chegar na universidade, a mesma desceu do carro e eu virei a volta com o carro para retornar para minha residência. Quando eu estava partindo com o carro, ela foi e gritou: Edmar, Edmar. Era um horário muito cedo, era por cerca de 4 e pouca até às 5 horas da manhã, estava escuro ainda. E ela gritou, foi que eu retornei. Ela falou que havia cachorros no rastro dela. Aí eu fiquei com ela até ela acalmar e depois segui viagem. Ocorreu que na minha saída daquela universidade havia sinais de trânsito e uma pista que dava direto uma rota mais rápida para mim, o sinal havia fechado. E eu podia contornar caso eu não quisesse ficar esperando ali, porque o sinal para contornar estava livre. Aí foi que eu decidi contornar. Aí fui fazer o contorno. Quando eu fui fazer o retorno para voltar para ir em direção à minha residência, eu olhei à minha direita, não havia carro nenhum, não havia moto, não havia nada vindo naquela direção. Quando eu coloquei o carro na pista, que eu olhei, vi uma moto vindo com o farol apagado, em alta velocidade. Foi que eu coloquei o carro na pista, a pista era de mão dupla, coloquei ao lado esquerdo, pensando assim, a moto vai passar pelo lado direito. E aconteceu que ela, mesmo assim, bateu em minha traseira. Ali eu vi aquele rapaz ferido ao chão e eu pensei assim, eu sou um servo de Deus, não vou deixar essa vida aí sem socorrê-la. Aí foi que eu fui prestar os primeiros socorros. Mas quando eu fui prestar os primeiros socorros, aquele cidadão, eu logo percebi que aquele cidadão era um cidadão do segundo mundo, né? Tem o primeiro mundo, que é o mundo legal, e tem aquele segundo mundo, que é o mundo aí da ilegalidade. Então esse cidadão, ele era deste mundo. E ele estava cheio de coisas para vender, porque havia uma festa mais avante lá e ele precisava vender aqueles produtos segundo as ordenanças que lhe foram dadas no mundo dele. E naquele momento eu fiquei muito preocupado, porque aquilo me colocava como refém na mão daquele sujeito. Eu fui para ajudá-lo, porém eu me tornei refém na mão dele, porque ele tinha um trabalho a se fazer e ele falou, eu preciso fazer isso daqui e você acabou me atrapalhando. E naquele processo eu falava, eu sou evangélico, vão resolver esse processo aí. E ele não concordava com praticamente nada que eu falava. E a proximidade do evento era próximo a uma periferia. E ele queria me levar para dentro da periferia para que eu fosse julgado por aqueles homens que davam ordem a ele. E eu falei, não, irmão, não vou fazer isso. E naquele momento eu cogitei voltar para o meu carro, correr e largar ele ali. Porém, ele gritou e falou assim, se você sair, você vai se ver, depois a gente resolve com você. Aí, irmãos, eu fiquei na mão daquele homem ali, sem saber o que fazer, e pedi discernimento a Deus. A partir do discernimento que o Senhor me deu, eu falei, quanto que você quer para resolver o seu problema? E ele falou assim, eu quero R$500 para resolver o problema dessa moto, que essa moto não é minha, eu tenho que pagar o dono da moto. Aí eu falei assim, eu tenho R$200 aqui no bolso, eu te dou e você me libera. Mas ele não quis, falou, quero R$500. Aí eu falei, não tem como. Aí eu pedi discernimento a Deus na hora para que eu conseguisse convencê-lo a sair dali. Foi que ele aceitou, deixou a moto, entrou dentro do meu carro. Eu fiz isso, meus irmãos, porque eu não tinha outra alternativa. O dia estava amanhecendo, eu estava na direção muito complicada ali, que era um ambiente muito tenso. Percebi que ele não estava com alguma ferramenta que podia me causar dano e segui para o centro, para a região mais central ainda da cidade. Chegando no centro da cidade, porque eu ia tentar sacar o dinheiro para dar a ele, não consegui por conta de não ter bancos liberados naquela região. Aí fomos para a região de rodoviária, né, onde tem transporte público, tudo isso aí, onde tem várias pessoas, e eu me senti mais seguro de ir para esse ambiente para poder ficar mais protegido ali. Quando eu fui sacar o dinheiro no caixa eletrônica nessa rodoviária, o caixa eletrônica não liberava dinheiro para mim. Por eu não sacar aquele dinheiro, o rapaz ficou muito estressado. Aí foi quando apareceu um conhecido dele, aí mexeu com ele no carro e falou, foi o que aconteceu? Aí ele, sofri acidente ali e tal. Aí o
colega dele falou assim, se precisar estou aí. E eu fiquei muito tenso, porque já não era um ali para aquela conversa, já havia mais outro. Porém, esse rapaz saiu assim, não ficou muito perto não, mas mesmo assim eu sabia que ele estava no ambiente ali, eu fiquei mais tenso por conta de haver mais pessoas ali e eu poderia estar em mal situação. Foi quando esse rapaz não aceitou mais esperar e falou assim, irmão, você vai ter que voltar comigo para lá. Ele foi em minha direção e naquele momento ele falou, você vai ter que voltar porque senão você vai se ver com os homens. Aí naquele momento eu falei assim, Senhor, eu falei em pensamento, Senhor, faça com que apareça um carro aqui dos PMs, né? Naquele instante, dobrou na rodoviária assim, o carro de polícia e veio na minha direção, realmente. Aí foi que eu dei um sinal assim e eles pararam. E foi que eu contei toda a história para aqueles policiais, que havia um acidente, que a gente entrou em acordo e os policiais falaram assim, a gente vai ficar aqui até vocês resolverem esse problema. E porque você está nervoso, a gente vai dar guarida a você para até resolver esse problema. E a solução do problema, irmãos, resumindo, eu não consegui sacar dinheiro, aquele rapaz ficou bem preocupado ali, houve conversas ali, bate-boca ainda. Porém, resumindo, a solução foi eu ligar para minha esposa. Falei, o único jeito é eu ligar para minha esposa. Aí com os policiais ali, eu acabei ficando um pouco mais tranquilo. Foi que deu tempo de ligar para minha esposa. O rapaz teve que esperar. E liguei para minha esposa e minha esposa voltou para sacar aquele dinheiro. E como ela percebeu que eu estava muito nervoso, ela ficou comigo e desistiu da viagem. Eu fiquei muito emocionado, meus irmãos, porque eu lembrei da revelação que o Senhor havia me dado na origem, que aconteceria acidente com a minha esposa. Resumindo essa parte, Deus permitiu que ocorresse comigo para que minha esposa desistisse da viagem, porque ela foi assim mesmo. Terminando todo aquele processo ali na rodoviária, eu e minha esposa fomos para a nossa residência. Mas no caminho da nossa residência ficava a casa de meus pais. Então eu pensei, vamos passar lá para contar a meus pais o que ocorreu comigo. E quando eu cheguei lá para contar para eles que eu falei um pouco daquele episódio, o meu pai falou assim, Juninho, o Senhor me deu a revelação nessa noite que você seria sequestrado por homens do segundo mundo. E mamãe falou assim, Juninho, eu não consegui dormir a noite inteira. Deus tocava em mim para que eu orasse por você. Irmãos, quando eu vi aquele testemunho dos meus pais, eu fiquei mais impressionado com a grandeza do nosso Deus. O Senhor nosso Deus nos livrou. Olha só que glória. Eu louvo muito a Ele. Irmãos, esse carro que eu tive na época, para terminar aqui, em outro vídeo eu vou contar o outro testemunho a respeito deste carro. Em outro momento, aconteceu um outro acidente comigo. Eu vou contar este outro acidente em outro vídeo. Se você ainda não se inscreveu neste canal e quer assistir os próximos vídeos, se inscreva aí para que quando eu colocar os novos vídeos, você receba em primeira mão. Fiquem com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.